Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Conexão Social. E hoje temos a honra de receber uma mulher das mais importantes no mundo corporativo brasileiro. Ela é uma executiva de sucesso, autora best-seller e uma defensora apaixonada da responsabilidade social corporativa. Hoje nós temos o privilégio de receber Renata Spaliti. Gente, vocês vão conhecer a história dessa mulher. Ela é a vice-presidente da Apsen Farmacêutica. Vamos conhecer sua jornada incrível e inspiradora e descobrir como ela conquistou seu lugar de destaque no setor farmacêutico e muito mais, viu? Renata, seja muito bem-vinda. Que alegria te receber aqui no nosso Conexão. Ai, que alegria e honra minha. Obrigada pelo convite, muito feliz. A gente sabe que você tem uma trajetória linda, uma mulher que iniciou sua carreira como trainee numa empresa familiar que já tem um peso muito grande. Sim. Mas você tem sua história, né? Sua jornada. E é ela que a gente quer conhecer hoje, viu? Quero que você fique à vontade para poder compartilhar com a gente o que você sabe de maravilhoso no mundo corporativo e também pessoal, né? Sim. Olha, eu vou tentar transformar uma história longa numa história curta aqui para poder compartilhar com você e com todos que estão assistindo, porque eu sou uma mulher tão intensa, eu faço tanta coisa, sou tão apaixonada pela vida, que um ano meu equivale aí por muitos. Mas faz o 10 em 1, né? É, praticamente. Mas, de fato, eu faço parte aí dessa família que fundou a Apsen Farmacêutica, sou a terceira geração no negócio. Vim de uma infância muito artística, então fui bailarina, me formei no balé clássico, fiz uma série de outras coisas relacionadas à arte e que mais tarde fui perceber que acabei usando no meu trabalho também e que me ajudou muito no que eu venho fazendo hoje na Apsen, de coisas diferentes, enfim. Eu entrei na empresa há 20 anos atrás, a empresa fez esse ano 54 anos. O meu pai, o Renato, ele está há 50 anos na empresa. Então entrou menino de tudo, assim, aprendeu tudo que ele sabe na empresa e é uma pessoa, assim, iluminada, maravilhosa, assim, nosso mestre que guia muito todos nós. E eu entrei de uma forma muito interessante na empresa porque eu achava que é a filhinha do papai, né? Então, imagina, Patricinha, filhinha do papai, filha única naquela época. Porque do primeiro casamento e durante 20 anos eu fui filha única. E fui trabalhar com o papai ali. Na época eu fazia engenharia química, então seria como meu estágio, mas eu fiz um processo de trainee. E quando eu cheguei na empresa, imagina, assim, toda arrumada, no meu salto, né? Achando que roupa social e tal. É a filha do dono. A filha do dono, eu vou ter uma mesa do lado do papai, quase com uma plaquinha com meu nome. Mas o meu pai, muito sábio que ele é, assim, ele é uma pessoa que ele não ensina com frases, ele ensina pelo exemplo. Olha só, isso é muito importante. Ele realmente tem atitudes que a gente vai observando e vai querendo imitar, porque a gente se admira pela forma com que ele lida com as pessoas, com que ele leva a vida. E assim foi meu primeiro dia de trabalho, ele não me falou nada e veio uma pessoa me buscar e me levou para começar minha carreira no almoxarifado, carregando caixas. Que é onde tudo começa no processo produtivo. Então, ali é onde a gente recebe todas as matérias-primas para aí depois começar a cadeia produtiva. Para mim foi uma surpresa, não imaginava que ia começar por lá, mas foi um departamento que eu amei trabalhar. E eu fiquei ali alguns meses trabalhando com eles e depois eu passei por todas as áreas da empresa. Foi muito bacana porque eu digo que hoje a empresa não é mais aquela que eu conheci. Mas isso me deu uma visão holística muito especial. E o meu pai me deixava também participar da estratégia. Ah, então você estava já realmente... Eu ficava os dois mundos, só que na estratégia como ouvinte. E isso foi muito legal também porque eu pude ver a diferença do que acontece na base, o que as pessoas estão sentindo falta, a comunicação que não chega e do que é aquilo que as pessoas estão planejando na estratégia. Então isso também me deu uma visão muito boa de hierarquia, me deu uma visão muito legal para que a gente depois construísse organogramas diferentes e estruturas corporativas diferentes, que é o sonho do meu pai. O sonho do meu pai é disruptar a cultura corporativa e realmente fazer algo muito inovador.
E ele é muito à frente do seu tempo, então ele já fez muita coisa diferente, Maravilha. muito antes do mundo pensar sobre isso. Isso é super importante, né? Até para Super. você continuar apaixonada pelo que faz, né? E aí nesse processo, assim, passando por todas as áreas, o meu primeiro momento de grande aprendizado foi quando eu fui para o departamento financeiro. E aí acho que tem muito de nós mulheres, que a gente tem essa coisa do feeling, a gente tem essa coisa da percepção, e eu achava que o financeiro precisava de ajuda. Realmente precisava. A gente não sabia que a gente estava passando por uma crise financeira. Olha só. E aí foi o meu primeiro momento de ter que me colocar e de ter que me provar, de assumir um departamento financeiro, sai diretor, sai gerente, entro eu com 20 e poucos anos. Uma responsabilidade muito grande. Muito grande, muito grande. E aí entro para fazer toda uma reestruturação financeira. Aí eu digo que eu devo ter ganhado uma casca um pouco mais grossa e absorvido uma experiência de muitos anos ali naquele momento. Paralelo a isso, fazendo até um paralelo com a minha vida pessoal, eu namorava há 5 anos, eu estava planejando o meu casamento, então estava às vésperas ali de me casar, e quando tudo foi resolvido, eu já casada, acabo me divorciando do meu primeiro casamento e entro numa baita depressão, síndrome do pânico. Puxa vida. Uma série de coisas, assim, bastante difíceis. Aí me reergo, assim, muito pautada no trabalho, porque para mim, assim, a missão que a gente tem na Apsen me alimenta muito. Então, aquela responsabilidade, poxa, aquelas famílias que dependem da empresa, os medicamentos que a gente coloca na rua, o quanto são importantes, tudo. Então, o trabalho me ajudava bastante, mas também o esporte, que eu sempre pratiquei esporte, então eu mergulhei de cabeça no esporte. Na época eu comecei a correr, aí corria meia maratona, fazia uma série de provinhas, assim, enfim. E aí foi passando o tempo, eu mergulhei no autoconhecimento para me fortalecer como pessoa e, paralelamente, eu continuei investindo no meu desenvolvimento. Já tinha feito pós-graduação em finanças e eu sempre procurei ajuda externa, porque, sendo filha do presidente, a gente nunca recebe um feedback verdadeiro. Ele sempre vem filtrado, ele sempre vem com receio. Então eu procurei a vida inteira coaching, mentoring, uma série de coisas que eu pudesse ter pessoas de fora que me aconselhassem. Isso é muito importante. Eu acho que investir no conhecimento é o que vai mudar a nossa história, né? A gente não ter medo. Isso é aquilo que ninguém tira da gente. Sim. O que a gente aprendeu, o que a gente viu, conheceu, experimentou. Eu acredito muito nisso. E nessa época eu tive, assim, um mentor muito especial e ele me incentivou a entrar no meu MBA que eu fiz, que era um MBA para formar CEOs, era um MBA da FGV. E nesse momento a Apsen estava, assim, ficando maior. A gente tinha a dor de, poxa, como que a gente vai administrar essa empresa? Papai dizia, poxa, a gente sempre fez de um jeito, hoje já não dá mais para fazer daquele jeito. Eu já não conheço todos os fornecedores, eu já não sei tudo o que está acontecendo. E nesse MBA eu acho que eu ganhei ferramenta. Eu voltei para a empresa com coisas que eu poderia fazer, implementar para ajudar a atravessar aquele momento. E uma delas foi o planejamento estratégico. Aí naquele momento a gente implementou o planejamento estratégico para fazer a empresa dobrar de tamanho em 5 anos. E aí também outro baita aprendizado da minha vida, porque a gente faturava quase 500 milhões de reais e a gente queria faturar 1 bilhão. E aí dobrar de tamanho numa empresa que já era uma empresa familiar, com uma história muito grande, com uma cultura corporativa muito enraizada, veio todo um trabalho de realmente convencer as pessoas desse novo objetivo, embarcar as pessoas juntas para que a gente chegasse nesse lugar. Para acreditar, né? Para acreditar. Sim. E principalmente conseguir passar a mensagem, que não era pelo número, não era pela ambição. A gente queria, através desse crescimento, contratar mais pessoas. Gerar mais oportunidades. Gerar mais emprego, fazer mais trabalho social, colocar muito mais medicamentos à disposição do nosso país, dar acesso à população para medicamentos que têm valores mais acessíveis. Então era um composto de coisas que, numa robustez de uma empresa maior, você consegue fazer em outra proporção. E aí esse sonho, que eu acho que é o sonho que você tem que compartilhar com os colaboradores. Que as pessoas, elas se conectam com o propósito, com a causa, sim, com o que está por trás, não é? Exato. E aí depois desse planejamento estratégico, com muita dificuldade a gente chegou ali no nosso objetivo, veio a pandemia.
Aí não podia ter outro momento para aprender mais na vida do que na pandemia. Foi na pandemia que foi acho que foi o maior aprendizado que a humanidade teve, né, Renata? Foi. Todos nós, né? Foi. E na minha vida pessoal, que eu comentei um pouquinho de autoconhecimento, eu parti muito para a produção de conteúdo, para compartilhar os meus aprendizados. Então eu escrevi livros, faço muitas palestras, mentorias. Sou uma produtora de conteúdo, assim, muito ávida, Sim, então, nas mídias sociais. Assisti alguns vídeos, aprendi bastante. Vou continuar assistindo e convido vocês para assistirem, viu? Bom, fico muito feliz, que eu faço tudo com muito amor. Aí fui atleta profissional de fisiculturismo, competi pelo mundo, trouxe alguns títulos para o Brasil, fui rainha de bateria de escola de samba. Então, eu já fiz um pouco de... Isso foi já no ano passado, né? Eu desfilei no ano passado, e já tinha desfilado alguns outros anos. Né? Que maravilha! E aí você, com toda essa energia, assumiu a diretoria financeira da empresa num momento difícil, conseguiu dobrar de tamanho. Conta pra gente como é que foi essa experiência e os aprendizados que você teve, né? Eu acho que sempre... A gente nunca está preparado para fazer uma coisa que a gente nunca fez. Eu digo muito para a minha equipe, quando eu estou preparando alguém para uma promoção, e às vezes as pessoas me perguntam, será que eu estou preparada? Eu falo, não. Você pode ter se capacitado o máximo, eu posso ter tentado te ajudar da melhor forma que eu consegui, mas você nunca está preparado para sentar num lugar que você nunca sentou. Porque só vivenciando é que você vai, de fato, aprender e se capacitar e cada vez melhorar. Então, por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem que acreditar que a gente tem que dar o passo e Deus vai botar o chão. E, claro, tem a nossa parte de se capacitar muito. Então, esse desafio foi muito grande porque tinha um sonho, tinha muito investimento em capacitação, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, seja pelas minhas formações normais e tradicionais ali, faculdade, pós-graduação, MBA, enfim, seja por esses outros cursos, imersões, enfim, tudo quanto é coisa. Fico sabendo que vai ter alguma coisa de inovação, alguém que está fazendo uma coisa diferente, lá vou eu. Faço parte de vários grupos de executivos, de associações. Então, isso tudo me ajudou muito. Mas, assim, o principal aprendizado e que eu levo para a minha vida toda é que é tudo sobre pessoas. O meu último livro é Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados. E eu sempre acredito que o ser humano está no centro. Ninguém faz nada sozinho. Não, pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Então, assim, meu pai pode ter as melhores ideias, ele pode ser um líder brilhante, ele pode carregar ali a gente no leme, ali na frente, mas se eu não tiver todo o time engrenado, fazendo tudo como eu comecei lá, desde receber o produto, até antes, né? Desde comprar o produto, de ver a logística para chegar, para a gente produzir. Então, acho que o principal aprendizado que eu tive na minha carreira toda é como que você conecta as pessoas para que a gente juntos chegue no objetivo. Como que a gente traz as pessoas para participarem da construção, se comprometerem com os objetivos e nos ajudarem a chegar onde a gente quer. E eu tenho assim muita ligação com o que eu vou fazer de bem para o nosso país. Nós somos uma empresa brasileira, a gente tem um orgulho imenso de poder contribuir com o nosso país. Então, que missão que eu vou trazer? Então, tudo isso me fortalece para galgar essas posições. Então, eu, graças a Deus, tenho meu pai ali na presidência, sendo meu guia, me ajudando, ainda trabalhando muito toda a parte operacional. O que fica comigo especificamente é o planejamento estratégico, a visão de futuro, a transformação tecnológica, a governança. Sou apaixonada por governança. E a gente está no momento, né, que ela é o que vai ditar o futuro, sim, né? Se não tiver isso bem estabelecido, exato, a gente vai ter problema depois. Sim, sim. E o quanto é importante ser exemplo, ainda mais do que nunca, né? Assim, tanto de governança como de... Lá na APSE a gente chama de ASG, né? Mas a sigla ESG, que a gente gosta da sigla brasileira. Então eu cuido de ASG também. Então são temas assim que eu abraço a causa feminina, diversidade, equidade e inclusão. Então são temas que ficam muito na minha vice-presidência. Muito bem. E ainda falando sobre esse tema, né? E sobre uma mulher na liderança, queria que a gente estendesse falando como é que você enxerga, então, a presença feminina nesse mundo corporativo, já que as mulheres, graças a Deus, elas têm tomado sua posição, né? E têm feito muita diferença com esse olhar feminino, inclusive, entendendo algumas questões sobre outras mulheres que os homens ainda, né, não entendem, de repente.
Olha, essa é uma causa que eu digo que está no sangue da minha família desde a minha avó. Os meus avós fundaram a empresa, mas a minha avó esteve à frente do negócio. E eu sempre faço essa reflexão. Eu falo, poxa, 2 gerações atrás, imagina uma mulher estar à frente de um negócio farmacêutico. Então, realmente, ela foi uma mulher muito forte. Eu brinco porque ela era uma mulher baixinha, assim, brava. E essas que são bravas, né? Brava. E que foi um grande exemplo pra gente. Então, a Apsen cresceu num berço de uma liderança feminina. E eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe. Eu não sabia que iam haver distinções entre homens e mulheres. Eu não tinha essa percepção. Eu fui perceber quando eu entrei no mercado de trabalho. E essa percepção veio com o incômodo de não ver as mulheres nos lugares. Então, minha pergunta sempre era, por que não tem mulheres aqui? Aonde estão as mulheres? E aí, tomando mais maturidade, um pouco mais de consciência, eu fui entender a importância de que as mulheres estivessem ali, fossem ouvidas, tivessem a oportunidade de chegar onde elas quisessem, mas também porque não se pode fazer regras, leis para mulheres sendo discutidas por homens. Então eu sempre tive muito essa consciência. Fico muito feliz, nas minhas palestras eu mostro a foto da minha avó, a minha e a das minhas irmãs. Porque eu tenho 20 anos de carreira e minhas irmãs têm 20 anos. Então eu gosto muito de pensar que algumas sementinhas eu plantei para que elas encontrassem hoje um mercado muito diferente. Mas quando a gente olha para a diversidade, equidade e inclusão, a gente percebe que ainda tem muitas outras dificuldades. Por exemplo, para uma mulher negra chegar num cargo aí de diretoria, de C-level ou de conselho. Conselho em si, na verdade, para todas as mulheres ainda é muito, acho que é em torno de 15%. É muito pouco ainda. De cadeiras femininas em conselho. Então a gente ainda tem uma batalha aí pela frente. Mas essa é uma causa para mim super importante. Eu enfrentei muito preconceito no começo da minha carreira. Porque eu era jovem, eu era filha do meu pai e eu tive que fazer coisas que talvez eu não estivesse preparada e fiz porque precisava pela minha empresa. Como renegociar uma série de contratos com 20 e poucos anos. Puxa vida. Então as pessoas chegavam para negociar comigo e elas me olhavam dos pés à cabeça e falavam, meu Deus, é uma menina. E realmente, mas era ali a pessoa que talvez tivesse o coração que era o melhor para fazer aquilo. Porque eu podia não ter o preparo, mas eu queria o melhor para a empresa. E essa cultura que vocês têm na empresa, que eu quero que você fale um pouco dela, que é apaixonante, né? Eu sou suspeita porque eu acho, né? Eu sempre mostro minha tatuagem aqui, não sei se dá pra ver aqui na câmera, que eu tenho tatuado Paixão Azul. Porque o logo da empresa é azul, né? Então a gente brinca muito aqui com o azul, que a gente adora. E essa paixão, assim. Então quem trabalha na Apsen, a gente é uma marca empregadora muito forte. E temos pessoas de muito tempo de casa, que a gente também falou um pouquinho sobre isso, né? Ontem mesmo a gente celebrou o aniversário do Amador, que fez 30 anos de casa. Que é por isso, porque se engaja com esse propósito, com essa missão do Renato, com essa paixão que a gente tem, que vem dele, cascateia, assim, acho que eu aprendi com ele, e aí as pessoas vão se apaixonando pelas atitudes, porque cultura, que tanto se fala, né, nada mais é do que como a gente faz as coisas dentro de casa. Porque valores, se você olhar os valores das empresas, eles são muito parecidos. Sim. As palavras que estão escritas ali são quase as mesmas. O que muda é que atitudes eu pratico na minha empresa que representam este valor. E isso as pessoas percebem no dia a dia, não é você explicando. Não adianta você dar uma palestra e falar sobre os seus valores. Você tem que ir lá e ter atitude como o meu pai tem, como eu procuro ter e todo mundo na Apsen procura continuar propagando e evoluindo essa cultura. Então eu sempre digo, se alguém vai na Apsen, eu espero que a pessoa seja recebida com um sorriso da hora que entra, que todo mundo cumprimente. Eu me sinto muito estranha, porque eu tenho um outro escritório que não é da Apsen, num outro prédio comercial, assim, né? Eu entro no elevador, as pessoas não dão um oi. E para mim aquilo é uma agressão, porque assim, o meu marido fala que eu sou a política do bairro, porque eu vou na peixaria, oi fulano, tudo bem? Eu vou no supermercado, oi, e não sei o que, eu vou na farmácia, não sei. Porque foi como eu aprendi. Sim. Mas, infelizmente, nem todo mundo teve esse background. Então, às vezes eu olho e falo, gente, essa pessoa entra no elevador, não cumprimenta. Não cumprimenta. Então, na Apsen a gente ensina essa coisa, assim, de as pessoas vão juntos aprender a ser melhor. E as pessoas mostram o que elas querem mostrar. A gente sempre fala isso, né?
Ninguém posta uma foto lá no momento horrível dela. Ela sempre vai produzir, colocar filtros, vai procurar melhor ambiente. Então, a gente não pode se iludir muito só com a foto, né? Ou só com a aparência. Todo mundo tem a sua batalha, todo mundo tem... Sim. E assim, a gente não pode deixar de ter consciência. Eu recentemente, eu tive um problema de saúde, né? E a coisa que eu mais pensava é o quão privilegiada eu sou. Porque eu estive num dos melhores hospitais do Brasil, porque eu tenho uma condição... 95% da população brasileira ganha menos de R$5.000 e tá ali numa inflação que nós temos, numa dificuldade que nós temos, tentando se organizar com família, com filho, com problema, com saúde, com isso, com aquilo. Então, o quanto a gente tem que se conscientizar, assim, essa coisa da ostentação, quando meu pai fala do avião, assim, poxa, o quanto para essas pessoas que é tão distante um avião, né? O quanto é saudável ficar mostrando o avião, né? O quanto a gente tem a oportunidade de trazer ensinamento, de trazer coisa boa, de plantar conteúdo. O que eu posso fazer para essa pessoa chegar mais longe? O que eu posso fazer para essa pessoa realizar um sonho? Então, acho que é por aí o caminho das coisas. Isso entra naquela frase que é tão falada, né? Para a gente valorizar mais pessoas do que coisas. Sim. Porque às vezes a gente ofende, agride uma pessoa que às vezes não está conseguindo trazer a comida na mesa para sua família, exato, mostrando algo que não precisava mostrar, né? Então, acho que valorizar mais pessoas do que coisas é o que o mundo precisa. E eu fiquei mais apaixonada ainda a gente tem que fazer conta pelo seu pai, pela história, mínimo. Porque eu acho que quando a gente... Não é que as pessoas não têm que ter, não é isso que a gente está falando aqui. Não, muito pelo contrário, vivemos num mundo capitalista. Precisa faturar, se a empresa não tem, ela gera vai fechar, emprego. Não vai gerar emprego. Quanto mais sucesso as empresas tiverem, os empresários tiverem, mais emprego vai ter, mais próspero será o nosso país. Eu acho que é isso, com certeza. Mas a gente está falando a gente tem que entender de valorizar mais pessoas. Exato, né? Exato. Fundamental isso. Acho que a gente sempre tem que voltar. Eu lembro que a minha avó, ela fazia muito a conta, assim, quanto que é o salário mínimo, quanto custa o leite, quanto custa os itens básicos, será que o salário que eu estou pagando, ele é adequado? Tanto que na Apsen a gente tem o salário menor que se paga na Apsen, é um salário muito acima do que o mercado. E isso é um desejo do meu pai. Então ele sempre busca privilegiar muito as pessoas que estão na base ali se desenvolvendo. Então a gente tem todo um programa para isso, assim como a gente tem programa para incluir pessoas 50 a mais, neurodiversos. Então a gente tem uma série de primeiro emprego que a gente traz jovens em vulnerabilidade social. Então a gente pensa muito nisso, assim. Isso é maravilhoso. Nessa transformação. Muito bacana, parabéns. Que continue prosperando e fazendo muito mais, né? Amém, amém. Agora, você falou que você enfrentou um momento difícil na sua saúde e isso, querendo ou não, de certa forma, faz com que a gente também fique mais consciente de quem a gente é de verdade, né? Demais. Queria que você falasse do impacto que isso teve na sua vida e o que de aprendizado, né, você tirou. Sim, sim. Eu fui fazer um check-up e, assim, o nosso corpo fala, né? Eu vinha ficando doente há muitos meses. Várias coisas, infecções, eu cheguei a ter hepatite, porque eu peguei 3 infecções ao mesmo tempo, então influenza B, várias coisas. E aí eu comecei a fazer um check-up, porque eu falei, poxa, eu fui atleta a vida inteira, eu me alimento super bem, assim, eu tenho uma vida super saudável, eu durmo várias horas, então eu aprendi muito isso do esporte, eu me hidrato pra caramba. Então eu falei, gente, mas por que eu tô ficando tão doente, né? E aí no meio do caminho desse check-up eu fui descobrir que tinha um aspecto de saúde mental, ou seja, eu estava caminhando ali para um excesso de preocupações, de atividades, etc. Então, eu fui procurar ajuda com um psiquiatra, tem me ajudado muito, a doutora Camila, maravilhosa. E, por um outro lado, eu fui investigando para ver se tinha algum outro problema. E, investigando a vesícula, eu achei um tumor no intestino. E tumor esse que foi identificado como maligno, de fato. Mas, assim, eu fui tão abençoada, porque embora ele já tivesse ali na terceira parede do intestino, ele era muito pequeno e ele era muito inicial. Mas foi um susto, porque eu fui fazer um exame que não tinha nada a ver, que era da vesícula. E dali eu fiquei internada e aí se passaram 11 dias entre vários exames e
cirurgia e recuperação da cirurgia, enfim. E, assim, primeira coisa que eu pensei e eu lidei muito bem, assim, com todo o processo foi que Deus me abençoou para eu achar aquele tumor tão cedo. Depois, por que meu corpo criou esse tumor? O que eu tenho que aprender com essa situação? Outra coisa, né? Fiquei 72 horas de jejum. Nossa, como eu pensei sobre a causa da fome. Como eu pensei sobre isso. Eu sempre atuei nisso na Apsen. Nossa, o que a gente doa de cesta básica, o que a gente faz de ação. O meu último livro, todo o lucro do livro, né, o que vem para o autor, que não é muito também, que o autor é só o Paulo Vieira, esses grandes autores que ficam ricos vendendo livro, né? Eles estão milhões de livros aí. 10 milhões de livros vendidos, enfim. Mas eu também doei todo esse lucro. Então, assim, eu pensei muito nas pessoas que passam fome. Então, ali no hospital foi esse momento, assim, de reflexão. E, claro, por mais que seja inicial, é um susto. É um susto. Agora, eu queria que a gente mudasse um pouco, né? Esse assunto que nos ensinou muito, mas que a gente voltasse para falar um pouco sobre o que age no nosso coração, que vocês praticam demais lá, que é a responsabilidade social. Uhum. Queria que você falasse dessa sua paixão, das ações que vocês fazem na empresa, né, a parte corporativa, mas as suas, que eu sei que você também é mentora de mulheres, né? Você tem um trabalho incrível. Sim. Pois é, na Apsen a gente faz muita coisa, sempre faz parte da nossa cultura, assim, que vai desde programas e incentivos para idosos, que tem muito a ver com a área da saúde, né? Cuidadores. A gente tem um trabalho social também muito grande, que é a responsabilidade da indústria farmacêutica, que é prover conhecimento científico para a comunidade médica. Então, de repente, tem um médico lá no Acre que não tem acesso a todo o conhecimento que, às vezes, um médico de São Paulo tem. E a indústria, e a Apsen faz muito isso, ela é provedora de conhecimento científico para que esse médico possa fazer transformação social lá na região dele. Maravilha. Né? Então, a gente compra muito essa causa da saúde, apoiando hospitais, apoiando doenças específicas, enfim. A gente tem todo esse trabalho social em relação à empregabilidade, que eu comentei. Então, a gente tem um programa de primeiro emprego que eu amo, que é lindo, assim, que chama Brilhe na Apsen Primeiro Emprego. Olha só, gente, isso é fundamental, né? A gente privilegia jovens em vulnerabilidade social, jovens diversos. Esses jovens vêm e eles são capacitados pela nossa equipe. Então, os nossos executivos vão lá, treinam, capacitam esses jovens. É um programa de 16 meses. Findo esse programa, alguns são contratados pela Apsen, e os que não são contratados pela Apsen são preparados para voltar para o mercado. A gente recomenda ele, eu pessoalmente vou lá no LinkedIn, recomendo um por um, e a gente consegue fazer eles saírem, entram como jovens ali num primeiro emprego e saem como profissionais, preparados para uma entrevista, preparados para o mercado de trabalho. A gente tem o programa de neurodiversos, então a gente também emprega jovens neurodiversos e a gente também aprende muito com eles e tem sido um programa que a gente é bem apaixonado. E eu, do lado aqui CPF, faço muita coisa relacionada à inclusão de mulheres, mentoro mulheres já há alguns anos, aprendi muito com isso, assim. Tenho aprendido que as mulheres são muito mais do que elas pensam que são. Sim, isso é verdade, mulheres. Não importa onde você esteja agora assistindo a gente, né? Presta atenção nisso. É verdade. A maioria das mulheres que eu mentorei, eu mais ajudei elas com autoconhecimento, empoderamento, do que no negócio em si. Sim, porque é o que a gente precisa. No final do dia, você vê, né? São os 3 As que a gente fala, né? Que é a autoestima, não só a autoestima, mas é o autocuidado também, né? Sim. Para você ter a auto-performance, né? Exato. Você cuida de você, você investe em você, na sua autoestima, e você vai acabar tendo a alta performance que tanto busca, né? Exatamente, exatamente. Tem muita coisa que eu faço em parceria com a Apsen, então a gente fez um trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica. Elas vieram para a Apsen no momento que, através de uma ONG, que elas já estavam mais preparadas para falar sobre o assunto, para uma roda de conversas, para que nós, líderes, pudéssemos conhecer essas mulheres, para que elas tivessem uma oportunidade de emprego. E elas estão numa fase de se recolocar, de se reconstruir, enfim. E olha que bonito, a gente fez essa roda de conversa para ajudá-las, a gente aprendeu um monte,
E eu descobri que pessoas que estão à minha volta, que se sentiram confortáveis, abriram que também estavam passando por violência doméstica. Então, às vezes a gente está do lado de uma pessoa que a gente nem imagina que está passando por uma situação como essa. Então, assim, são tantos, eu não sei se vou lembrar de falar todos aqui, assim, mas é o que eu falei da coisa do ASG, né? A gente tem eu falei já da governança, que para mim é muito importante, que eu acho que a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser uma empresa que faz tudo muito correto e que tem os seus processos bem definidos e que tem a admiração dos fornecedores, dos clientes por agir dessa forma. A gente tem o meio ambiente, que a gente precisa cuidar do nosso planeta mais do que nunca, fazer não só o que está a nossa obrigação, mas consumir muito mais com consciência, isso. Né? Exatamente. E a gente tem o lado social, porque a minha crença é que a gente precisa retribuir para o mundo o nosso sucesso. Então, se hoje a Apsen tem sucesso, se hoje eu tenho sucesso, a gente tem que retribuir. E eu também tenho uma outra crença importante, que eu acho que é muito válido a gente doar o nosso tempo. Eu acho que é a moeda mais preciosa, né? E a mais cara mesmo. A mais cara. Agora a gente está chegando ao final, né? Mas dá tempo de você deixar mais uma mensagem para as pessoas de casa, uma mensagem que você carrega no seu coração. Talvez para a pessoa que está em casa passando um momento desafiador, às vezes descobriu que está doente ou está com um problema muito sério na empresa, né? Então eu queria que você aproveitasse esse momento para você deixar uma mensagem para essa pessoa. Perfeito. Olha, a vida é muito curta, ela passa muito rápido e ela é frágil. Então a gente está aqui para ser feliz. Não é fácil ser feliz, mas ser feliz é ser feliz com as pequenas coisas, com a jornada da vida, com as coisas bonitas que você recebe, que você dá, até com as suas dificuldades, porque é na dificuldade que a gente cresce, que a gente evolui. E eu acho que, em primeiro lugar, é sobre Deus e sobre a gente. No fim do dia, é você com você mesmo. E o quanto você, no seu aprendizado, na sua guerra, na sua evolução, o quanto você consegue se reconstruir, se melhorar a cada dia e, através disso, ajudar as pessoas. Então, a mensagem que eu deixo é para que a gente busque isso mesmo no nosso dia a dia, sempre. E assim, a gente vai cair e tá tudo bem. Eu tive depressão lá atrás, eu tive síndrome do pânico lá atrás e eu fiquei pré-burnout agora. Então não é porque a gente sabe, não é porque a gente tem acesso, não é porque a gente tem condição financeira que as coisas não vão acontecer. As coisas vão acontecer. A gente vai errar com coisas que a gente já aprendeu, mas o importante é a gente retomar. Poxa, eu não quero cair, eu quero levantar de novo. Saber pedir ajuda. A gente não é super Mulher Maravilha, né? Super homem, a gente precisa de ajuda. Então, assim, acho que é a humanidade precisando cada vez mais se tornar humana, se ajudar, se conectar. Acho que se eu puder deixar uma mensagem é essa. Maravilhosa, é isso mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Aí deixa os seus contatos para as pessoas te seguirem, a gente põe o @ aqui, mas pode convidar. Ah, por favor, olha, eu tô em quase todas as redes sociais, eu tenho um site também, vocês vão me achar como Rê Spallici, SPALLICCI, ou como Renata Spallici, aí vocês vão me achar aí, desde entrando no Google, achando o meu site, que tem um monte de artigo, um monte de informações, e nas redes sociais também. Muito bom. Muito obrigada, viu, Rê? Eu que agradeço. Foi Obrigada uma pela alegria oportunidade. mesmo te receber, foi especial. Para mim também. Amém. Deus abençoe muito vocês cada vez mais. Amém. Volta sempre, viu? Que bom, obrigada. Obrigada a você. E, gente, que maravilha, né? Receber uma mulher especial com tanta experiência, que com certeza nos ajudou muito nessa tarde, e a gente colocando em prática aqui tudo que a gente aprendeu, com certeza vai mudar a nossa vida também. Eu quero te agradecer pelo seu tempo e audiência, te desejar uma tarde maravilhosa com a sua família, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro, viu? Siga a Renata, siga o programa Ressoar, me siga também. A gente está sempre juntas ali levando conhecimento também, transformação. Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Até lá.